Então a gente, como eu falei, o propósito hoje é a gente fazer uma demonstração para vocês de uma alternativa, né, de uma solução estética, para a gente poder fazer as complementações dos tratamentos, né, ortodônticos. Aí seja ele com alinhador, seja ele com um aparelho fixo, tá? A questão aqui é a seguinte: quando a gente está planejando, a gente planeja muito, muito, muito caso, e a gente vê uma necessidade muito grande dessas complementações estéticas, né? Principalmente em incisivos laterais, principalmente. Não exclusivamente, mas principalmente. Então, casos de compensação de classe 3, ou mesmo os casos de alinhamento e nivelamento, que precisa vestibularizar um pouco classe 2, 2, acaba dando muito, muito diastema nessa região de incisivo, e os incisivos também são os dentes que mais sofrem nessas alterações anatômicas na região anterior. E a gente sempre, né, acaba no planejamento, olha, vai precisar fazer a complementação estética, avisa o paciente. E a gente, muitas vezes, no dia a dia clínico, se depara com essa dificuldade de acrescentar um custo a mais no tratamento. A gente já sabe que, principalmente o alinhador, né, que já não é um tratamento perante, comparando com uma ortodontia fixa, não é um tratamento barato. E muitas vezes a gente fala ao paciente, ó, você vai ter que fazer aqui um tratamento e complementar com mais duas facetas de laminado cerâmico. E a gente sabe que acaba tendo um custo maior para o paciente. Isso pode, muitas vezes, até desestimular o paciente a fechar um tratamento ortodôntico. Então, uma outra alternativa, né, que o clínico tem, o profissional, é fazer um aumento direto, né, com resina direta. Só que depende, a gente fica muito vulnerável à habilidade, muitas vezes, no caso, não é fácil para fazer. Tem algumas dificuldades clínicas também por causa de oclusão, retração gengival, enfim, a gente acaba tendo umas inseguranças e a gente sabe que não é tão simples assim de aumentar, né, que fique ao gosto do paciente. Então, a gente, dentro de todas essas necessidades, desenvolvemos para poder apresentar para vocês, né? Não é que nós criamos isso, não inventamos isso, nós desenvolvemos, já existe essa técnica, mas a gente não tem aqui, não tinha, né? Não tinha acesso a ela aqui no Brasil. E aí eu falei, bom, a gente pode, vamos conseguir desenvolver essa guia para poder chegar no meio termo durante o tratamento, né? Para a gente poder conseguir com que fique bom para o profissional e fique bom para o dentista, dentro de hora clínica, dentro do trabalho, de material, de custo e de resultado clínico. Então, eu vou apresentar um caso para vocês, e é claro, né, existem N variáveis dentro dessas possibilidades, mas o conteúdo, né, o propósito vai ser sempre o mesmo. Uma alternativa, como vocês receberam ali no post, né, é uma alternativa estética de fácil aplicação, que tem um baixo custo e que tem uma rentabilidade profissional poder oferecer junto, né, com um tratamento ortodôntico. Então, caso clínico, que é o caso clássico, eu falei para vocês, o paciente que fez orto, um paciente jovem, com a queixa principal, ainda está insatisfeito com o sorriso. E não tem o que fazer, né? O tratamento ortodôntico tem as limitações, não tem mais para onde movimentar a dente. Como eu disse para vocês, independente do aparelho. Então, a queixa da paciente no sorriso é o dente 12 e 22, os laterais, que é o que a gente fala aí, que o percentual aí de 70% 80% de problemas de massa dental anterior e lateral. O paciente tem umas manchas aqui brancas, né? Mas não tem a ver com... também se queixa isso, mas não é o propósito aqui da guia, né? Do mockup. Então, a gente conversou com o paciente para a gente fazer uma proposta onde nós faríamos uma alternativa de tratamento. Pode se considerar temporário. Eu não considero temporário, porque atualmente as resinas, né, elas estão com uma tecnologia muito avançada e entrega hoje uma longevidade muito grande, né, com relação à estética, tá? Então, eu considero até que você pode oferecer para o paciente como uma alternativa realmente permanente. É claro, não estou comparando a permanência dela, as qualidades com os laminados cerâmicos, tá? Mas é uma alternativa que você não precisa falar que é provisória, que hoje, com a evolução das resinas, você pode considerar uma solução estética aí como a longo prazo, tá? Então, vamos ver. Então, umas fotografias, né? Então, a gente vê que aqui ortodonticamente não tem mais o que fazer. Uma paciente que está com uma compensação aqui, quase uma classe 3. Então, a gente vê aqui, ó, os dentes bem igualizados inferiores. E, né, como você vai solucionar esse problema aqui do 13 e do 12, e do 22 e do 23, tá? Então, é claro que o 22 e o 12 são os dentes que mais estão afetando aqui a estética, né? E o 13 e o 23 também precisa fazer uma vertente, uma melhora na vertente para complementar esse fechamento. A gente sabe que nós não conseguiríamos aqui fechar todo o espaço só aumentando os incisivos laterais. Então, todos os dentes estão bem alinhados, a oclusão da paciente está bem satisfatória. A nossa dúvida aqui, né, como eu falo para vocês, então, não é só a gente pegar na face vestibular e aumentar. A gente tem que se preocupar também com a oclusão do paciente, se a gente tem espaço por lingual. Então, por isso que a gente fazer isso diretamente acaba tendo uma complexidade maior, como disse ali no início da aula, tá? Então, aqui tá legal, vamos seguir. Então, o que a gente faz, né? Então, a gente
trabalha em cima do escaneamento, é o mesmo escaneamento ali que a gente faz no final do tratamento. Então, dentro desse escaneamento, você tem as possibilidades, né? Ou você faz a complementação estética, ou você pede a contenção, né? Então, se pedir, chegou no limite do tratamento ortodôntico de movimentação. Se você pede a contenção, tá muito que bem. A paciente vai ficar semi-satisfeita, como era o caso dela. Mas, se a alternativa for um aumento, né? Recuperar a anatomia desse dente de uma forma mais estética, a gente ofereceu a guia. Tá? Então, precisa se fazer o mockup digital, antes de você aplicar essas facetas com a guia. E esse mockup a gente precisa, né, digital, a gente precisa dos arquivos STL. Então, o mesmo arquivo STL em oclusão, superior e inferior, o mesmo que a gente solicita para os alinhadores. E aí se faz um estudo dentro desse arquivo, né? Que estudo que é esse? Bom, primeiro a gente tem que verificar anatomia, formato do dente, se está compatível com os dentes circundantes. A gente também, como eu falei para vocês, né, tem a limitação, a gente não pode aumentar até que feche todos os triângulos abertos, né, os espaços entre os caninos, porque aí não ficaria estético proporcionalmente aos incisivos centrais. E a gente consegue ver ali pelo software, né, nessa imagem mais translúcida aqui, o quanto ele aumentaria, o quanto de massa dental essa paciente está faltando, anatomia, né, incorreta, que seria o ideal estético. Então, na verdade, aqui nesse cinza mais claro, que é o escaneamento inicial, a gente fez aqui a simulação, né, com já um banco, esse é um banco de dados, a gente não esculpiu isso, existe um banco de dados de dentes, tá? E aí dentro desse banco de dados a gente carrega esse arquivo e depois, é claro, tem que fazer o ajuste, né? Aí faz como se fosse um enceramento digital, tá bom? A gente acaba fazendo pequenos ajustes. E aqui só para vocês verem, né, deixando ele mais translúcido para verificar o quanto esse dente precisa cobrir. Tá vendo? Aqui para dentro tudo não tem problema, né? Porque vai ficar dentro aqui, como se fosse dentro da gengiva, não teria problema deixar esse excesso. Mas todo o contorno, a parte incisal, a gente acaba fazendo esse enceramento digital. Então vejam, né? Então olha que já tem todo o contorno, tanto gengival, o limite, a gente estuda toda essa parte ali. Então é como se fosse você manda um pincelamento para fazer qualquer prova ali no protético, ao invés de ser por um modelo físico, hoje, né? E a tendência vai ser essa, gente, não tem mais volta, vai ser tudo digital, tá? Quer que vocês queiram, quer os protéticos queiram ou não, o mundo digital está vindo aí numa progressão absurda e não tem como voltar mais. Então a tendência agora é ser tudo a parte de encerramento do digital. Então aqui a gente consegue visualizar, né, lateralmente, a angulação, tá vendo? O quanto vai faltar aqui de canino ainda, porque tá uma pequena compensação dos incisivos por causa da pseudoclasse 3 ali do paciente. Então, mas daqui já dá para ver, ó, lateralmente, a angulação, a inclinação. A gente não consegue ver todas essas etapas quando a gente vai fazer a faceta direto na boca do paciente, né? Minha primeira especialização, até antes da orto, de dentística. Então, eu já fiz fiz em 98, então fiz muita faceta direta, não tinha toda a facilidade de escaneamento que a gente tem digital hoje. E assim, não dá, a gente não consegue ter toda essa visualização, todas as angulações, prever, né? Porque muita gente acha que dá, e aí chega na hora, a gente começa a desgastar, quando você vê, já tá, a parte incisal já tá aparecendo o dente, então é muito difícil, e aqui a gente consegue fazer toda essa prévia, né? Se tiver que errar, a gente erra aqui, né? Se tiver todas as dúvidas, a gente acaba tendo aqui. Então, por que é importante? Porque, como a gente faz com os alinhadores, né? A gente também encaminha para vocês fazerem o que? A aprovação. Né? A gente não vai mandar tudo pronto. Então, a gente manda, vocês podem compartilhar os arquivos com os pacientes para poder verificar, né, se esse encerramento, ou se esse mockup digital está de acordo com as necessidades, com os objetivos estéticos na finalização do tratamento. Então, olha que legal, a gente consegue visualizar aqui na parte palatina, você está invadindo todos os limites, então isso aqui tudo é encerado, né? Aí tem tudo digital, porque não tem como vir já um arquivo pronto, encaixar certo no dente da paciente. Então, aqui eu vendo os limites, né? Então, aqui colocando o arquivo inferior para ver se realmente está com algum contato. Se tiver com contato, a gente vai lá no encerramento e já tira para que você tenha menos trabalho lá na hora do atendimento clínico do paciente. E aí, depois que vocês aprovam, vocês acabam aprovando o paciente, né, o formato do dente, o tamanho do dente, aí sim é realizado a impressão do modelo e, junto com a impressão do modelo, a gente faz a guia dessa transferência do mockup digital, né, desse estudo, desse ensinamento digital que foi feito lá no software. Então, a gente imprime o modelo, transforma em físico, e aí cria-se a guia para que vocês transfiram toda a anatomia, tamanho de dente, tudo que foi estudado digitalmente na boca do paciente. Então, aqui está a guia, né, que é uma guia, ela é soft e hard ao mesmo tempo, então a parte interna ela é soft e a parte externa ela é hard para dar a estabilidade na hora da confecção da faceta. Então aqui está a guia, para isso que vocês vão receber o modelo vai junto, tá? Então vocês recebem essa guia, onde você tem, né, como eu falei para vocês, ela é dual aqui, ela é soft e hard ao mesmo tempo. Então como que a gente aplica isso na boca do paciente? Então, caso clínico em questão que a gente estava mostrando ali no início, nós temos aqui o nosso problema inicial, que é a diferença anatômica do 12 e do 22. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos que provar a guia, né?
Então, a gente precisa provar a guia para saber se tudo que foi planejado digitalmente, se teve alguma distorção de tamanho, né, tanto na hora da impressão do modelo, da guia, é como se você estivesse encaixando ali um primeiro alinhador, né? Então, você encaixa, não está machucando o paciente, pode ser que às vezes machuque um pouquinho, né, a parte gengival, às vezes tem que dar uma descartadinha em um ajuste clínico, mas o propósito é você fazer uma prova antes, né? E aqui dá para a gente verificar na prova, né, o quanto está o dente ali da paciente, ali fundo, e o quanto que a guia vai aumentar esses dentes, tá? Então, a guia é uma prova muito importante fazer a prova inicial. Depois da prova inicial, então legal, a guia não está machucando mais, nós vamos fazer o quê? O orifício para você poder fazer a injeção dessa resina, né? Então, existem duas formas de você fazer esse aumento. Um por injeção de resina fluida e a segunda por incremental. Você vai colocar as camadas internamente dentro da guia. Tem profissionais que se adaptam melhor com a resina fluida, por essa técnica que a gente vai mostrar, ou vou mostrar o slide lá no final dessa apresentação, da incremental, tá? Isso é da habilidade, do conceito de cada profissional, a vontade de fazer. Então, aqui, hoje nós vamos demonstrar aqui na injeção como é que faria. Então, depois a gente faz os orifícios, né? Então, aqui está feito os orifícios, que na verdade aqui a gente já manda pronto para vocês se vocês pedirem. O orifício já vai pronto para vocês provarem, e depois eu vou mostrar nos slides seguintes que eles vão fazer. Aí você precisa de ter 2 bicos, né, para poder, aqueles bicos que vem na resina flow, né, para você poder colocar, injetar a resina dentro da guia. Então faz a adaptação aqui. Então a perfuração aqui já vai na medida, né, para ela não fique muito apertada e nem muito larga, tá? Bom, provou a guia, a gente vai fazer o que agora? Então a guia está encaixada, já fizemos o orifício, vamos fazer a profilaxia. Então agora nós vamos começar a fazer ali o procedimento básico, né, de dentística, você vai fazer uma colagem, uma faceta direta. Então fez a profilaxia com pedra pomes, tá, gente? Aqui, ó, não pode ser com pasta profilática, por causa da gordura. Então, o ideal é que você faça com pedra pomes. Né? Vamos fazer o isolamento. Então, aqui, qual é a vantagem quando você faz um dente que não é um vizinho do outro? Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Se eu tivesse que fazer aqui os dois centrais, o 11 e o 21, eu teria que fazer um de cada vez. Entenderam? Agora, por causa do ponto de contato, para você ajustar qualquer tipo de excesso. Como aqui eles não estão se tocando, eu consigo fazer os dois, né? Eu estou em ponto de contato, eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou fazer o isolamento. Então, para poder nem condicionar essa região, para que se tiver algum excesso, ele não tenha nenhum tipo de adesão. A fita PVC simples, né, que a gente já conhece, que a dentística usa, quem já trabalha com procedimento estético sabe, então nós vamos isolar aqui os caninos e os centrais, né, e vamos fazer o condicionamento ácido, tá? Na remoção, é uma dica, né, tem alguns sugadores, tem várias marcas, aqui eu estou usando um sugador cirúrgico, mas tem alguns sugadores, mesmo aquele flexível, para você não jogar esse ácido aqui na boca do paciente, porque muitas vezes você faz aqui, joga, cai na boca do paciente, e o ácido fica nos dentes inferiores ali, ó, por 40, 50 minutos quando você está fazendo o procedimento, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. E aí, quando você também cai essa ácido na língua do paciente, você acaba ativando uma maior salivação do paciente. Então, o ideal é que você passe... Isso são cuidados, né, que você tem ali que faz um diferencial. Então, pegar o sugador, né, ou você pode cortar com o sugador normal, tira aquele cobrezinho interno para que não machuque o paciente, você também pode sugar com o sugador normal, tá? Mas só não jogue água, que é muito ácido, tá, gente? Não é um pouquinho de ácido aí, como a gente faz uma colagem bráquica, é muito ácido. Então, se cair na boca do paciente, você acaba perdendo o controle. Então, fazendo condicionamento ácido, o aspecto ideal, né, que é o aspecto seco, que foi condicionado o dente. Então, secar bem, porque aqui é esmalte, não tem problema a gente trabalhar com o jato direto de ar, tá? Que estão condicionando, tá? Não deixar fazer os 30 segundos ideal ali, não deixar muito tempo, para que você não extrapole o condicionamento do esmalte. Primary Bond, né, o básico Primary Bond. Então, vamos passar, você vê que a gente não tirou aqui, ó, tá, a mesma fita, né? Às vezes pode ser que você vai jogar o ar, ela solta um pouquinho, você dá uma encaixadinha. Aí você passa o Primary Bond, faz uma pré-polimerização, não precisa ficar aí 20 segundos em cada dente, pode colocar aí 5 segundos em cada dente, só para dar uma pré-polimerizada nesse bonde, tá? Então, fez aqui a polimerização, a gente vai voltar a carinha novamente. Então, toda essa parte aqui agora interna está condicionada. O que você precisa passar na guia para que a resina não grude? Nada. Porque esse soft na parte interna, ele não tem problema, ele não tem nenhum tipo de adesão, tá? Então, não é como aquela guia de attachment que a gente precisa passar uma vaselina, não precisa passar nada na parte interna. Então, a gente vai colocar a guia novamente, então o orifício já está pronto. Aí vamos encaixar, né, o bico. E o ideal é que você insira e que ele vá até o terço médio, tá? Que aí você vai começar a dispensar a resina, vocês vão ver, e ela vai ter o escoamento para gengival, e depois você vai puxando aqui o escoamento para incisal. Então, inserir aqui até o terço médio. Então, toma cuidado na hora de você colocar, para não sair de posição a guia, tá? O ideal é que você tome cuidado para que não saia de posição. Então, ó, tá vendo aqui? Eu estou segurando, ó. Na hora que coloquei a ponta até o terço médio, eu vou fazer a injeção. Então, quando eu estou injetando ali, eu estou segurando a guia para que não tenha nenhum risco dela sair de posição. Ela vai bem justa, mas pode acontecer, né? Porque como essa cânula está entrando aqui, pode ser que ela corra o risco de algum deslocamento. Então, eu vou fazendo a injeção.
Nessa fase, eu já tenho a escolha da cor, né? Então, se você vai usar o A1, se você vai usar o A2, se você vai usar a cor de clareamento, então isso já tem que estar definido, né? Até porque todo esse processo aqui, como vocês já viram, é um ressecamento do dente do paciente e acaba tendo alguns problemas. Como essa paciente tinha algumas manchas e tinha uma dificuldade muito grande de ajuste de cor, eu tomei como base os inferiores, tá? As cores dos inferiores da paciente que não tem nenhum tipo de manchamento. Então, ó, vou colocar o vídeo como a gente estava inserido. Eu estava ali mostrando a foto do 12, mas aqui eu estou inserindo no 22, tá? Ó, caixão aqui, a cânula, já está com a resina fluida. Então, estou dispensando a resina, tá? Então, vocês viram aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Até o terço médio, estou dispensando. Então, está enchendo. Então, vocês colocam e esperam que ela vai fazer o escoamento. Não é para colocar com toda a força. Você faz a injeção e espera ela escoar, porque ela vai começar a escoar. Ó. Aí você para de injetar, puxa a cânula mais para fora da guia, espera o escoamento. Aí, se você vê que não preencheu tudo, aí você vai lá e injeta mais um pouco. Então, ó, puxa um pouquinho para fora, injeta mais um pouco, espera. Vocês viram que preencheu tudo? Tira a cânula e faz a polimerização. Entendeu? Não é para colocar tudo de uma vez, vai trazendo aos poucos. Bom, a partir do momento que você viu que preencheu todo o espaço, eu tô achando que faltou um pouco mais, coloca lá a cana, mas você vai ter que tomar cuidado para ver se não tem bolha, tá? O ideal é quando você tirar a cana, não colocar de novo. Então, coloque no terço médio, faça a injeção, espere o escoamento. Puxa um pouco no sentido incisal, faça de novo a injeção e espere o escoamento, tá? Aí, quando você viu que preencheu, você remove a cana. Aí, faz a polimerização, sempre segurando a guia em posição. A partir do momento que vocês viram que fez a polimerização, pode fazer a remoção da guia. Então, fazer a remoção da guia, né? Para não machucar o paciente, tomando cuidado. Aqui já está o final, mas vou mostrar passo a passo para vocês. Esse é um vídeo de apresentação que isso nós acabamos mostrando ali para a paciente, tá? Então, ó, então, a partir do momento que eu preenchi, fez o preenchimento, é claro, né? Muitas vezes, quando você tira a cânula, ela acaba até copiando esse orifício da cânula, mas não tem problema. Aí depois a gente vai fazer um acabamento. Então, em posição, a gente vai fazer a polimerização. Tá vendo que eu estou segurando a guia em posição. Vamos fazer a polimerização. Aí temos que deixar um pouco mais tempo, né? O ideal é que polimerize aqui os 20 segundos por vestibular, eu faço 20 segundos por incisal, 20 segundos aí por palatino, tá? Aí depois a gente acaba removendo. Então, assim, ó, acaba tendo essas espículas de resina, é normal, tá? Essa marca de impressão, a gente já eliminou, não vai vir mais assim, vai vir tudo lisinha. Isso a gente acabou ajustando, é um ajuste da impressora. Então, agora, vocês, quem pedir essa guia, ela já vai vir lisa, né? Claro que você, muitas vezes, precisa fazer o acabamento, remover essa ponta, e acaba tendo que fazer algum desgaste nessa região, não tem problema. Mas quanto mais perfeita, né, mais próxima do ideal vira a guia e você conseguir injetar, melhor. Quanto menos você mexer, melhor. Então, aqui tem a... Mas o que é importante aqui? Quando a gente faz a guia, essa guia soft, ela acaba, o ideal é que ela penetre bem ali nas proximais, na parte gengival, para que não deixe muito escoamento. Então, tá vendo aqui, ó? Então, quando você viu que preencheu, não precisa ficar colocando muito, porque 2 cortes não ocupam lugar no espaço, não vai ter espaço ali, né? Então, aqui, ó, você colocou, isso é normal, você acabar sobrando essas espículas aqui de resina, depois a gente vai acabar removendo. Então, como que a gente acaba, o que seria o ideal? Então, alguns profissionais indicam brocas. Eu gosto de trabalhar com essa lâmina 12 de bisturi, tá? Para fazer o recorte. Então, eu coloco ali no posicionamento, né, gengival sempre no sentido oposto da gengiva, para que eu não corra o risco de danificar a gengiva do paciente. Então, a gente vem cortando. Então, o ideal é que seja uma lâmina nova, que o corte seja excelente, né, para você não quebrar a resina. Então, você vai vir cortando levemente para tirar o excesso. Se você não quiser fazer, não tem muita habilidade com essa lâmina, não tem problema. Você vai pegar, existem as brocas, né? Aí, um investimento, né, gente? Uma broca dessa custa um pouco, tem um custo disso, é um pouco mais caro do que as brocas normais de clínica, mas ela dura muito tempo, mas muito tempo. Então, tem as laminadas que você vai acabar tirando esse excesso, e depois tem as borrachas. O problema é o seguinte, quando você passa qualquer tipo de broca, você tem que fazer toda a sequência das borrachas, polimento, né? Senão você acaba criando área aí de retenção de placa. O legal do bisturi, quando você pega a prática, você corta e ele vai deixando a superfície muito mais lisa do que se você passasse uma broca, né? Depois você acaba passando um disquinho, passando um disco de feltro, mas assim, a rugosidade que ele deixa nessa região é muito, mas muito menor do que como se fosse uma broca, tá? Mas tem gente que gosta de passar broca, eu não gosto muito por causa também da sangramento gengival, né? A resina não está hidratada, você acaba tendo a contaminação gengival e pode dar algum manchamento. Eu prefiro sempre com o bisturi. Bom, depois que você acaba removendo aqueles excessos, aí você vai com o disco, né? E aí tem várias marcas de disco. Eu gosto desse da 3M, que é o Soflex. Aí tem aquela granulação alaranjada, até o amarelo. Mas aqui é só para a gente acabar tirando excesso. Aqui, o que você vai fazer? Ó, a anatomia já está pronta. Tá? Você não precisa também ficar desgastando muito para você não tirar todo aquele trabalho de enceramento digital. Aqui você vai fazer, no máximo, é tirar os excessos cervicais para proximais ali, tá? Então, a resina não vai entrar lá dentro. Porque primeiro você isolou e dentro dessas proximais tem a placa soft, né? Ela entrou lá dentro. Então, ela não vai deixar a resina entrar ali. Mas, às vezes, pode ser que fique algum excesso. Mas, no máximo, ali você vai passar o disco para você tirar aquela marca da entrada da cânula, tá? E essas marcações aqui da impressão, você não vai precisar tirar mais, que não vai vir mais.
Agora, se tiver algum arredondamento, alguma arestinha que você quiser fazer, também não tem problema, tá bom? Ah, extravasou um pouco de resina ali. Você vai lá e pode fazer algum ajuste com o disco, tá? Então, ó, depois que foi feito isso aqui, gente, ó, como deu para fazer os dois ao mesmo tempo, em 1 hora você acaba fazendo esses 2 dentes. Então, é uma vantagem muito grande, porque assim, não dá para fazer isso de imediato, não dá. Não tem como você fazer isso direto na mão. Até nem o mais habilidoso do mundo consegue fazer uma escultura que foi feita no software, que já vem pronta. Né? A única habilidade que você vai ter que ter é transferir essa escultura que está no digital para o físico. E essa guia vai fazer isso para você. Então, você acaba fazendo ali um polimento, né? Tira o disco, acaba aí que foi tirada a marcação, né? A impressão que não, agora vai vir assim para vocês, não vai vir mais com aquela marcação. Então, assim, ó, praticamente na primeira etapa, o que falta agora é um ajuste oclusal, não tem muito mais que ficar mexendo, tá? E se você te desgastou, se você fez as alterações aqui por vestibular, é claro, aí tem que fazer a sequência de discos, né? Vou mostrar para vocês porque eu acabei fazendo aqui algum ajuste da marcação da impressão. Então, tem que fazer o ajuste oclusal e fazer qualquer polimento e acabamento final na face vestibular. Mas assim, ó, o mais difícil, que é a escultura, está pronto. Não tem o que mexer mais, tá? Não tem mais o que mexer. Então, papel articular, o paciente fez os pontos de contato, ó. E que é legal, como eu falei para vocês, né? Praticamente, a gente acabou removendo ali tudo pelo software, mas é claro que acaba tendo algum tipo de extravasamento ou alguma ponta que acaba pegando, a gente vai lá e tira, não tem problema, né? E depois qualquer adesivo ou resíduo também, como a gente essa área aqui, a gente vai lá e faz o costurista acaba removendo esses excessos, tá? A mesma coisa, você vem contornando pelo dente e acaba tirando excesso. Se quiser tirar com broca, não tem problema também. Mas quando é a mesma espícula que ficou por vestibular, que pode ficar por lingual. Não é excesso exagerado de resina, porque ali tem a placa, tá? A placa tem aqui, tomando aquele espaço para que a resina não invada ali. E aí, com uma ponta diamantada, a gente acaba fazendo ali a remoção, né, o ajuste oclusal, mas olha que legal, já como ele copia bem a anatomia do dente, olha isso. Então, é muito difícil fazer isso. Eu, como especialista, há muitos anos fazendo, não acho fácil fazer, como eles informam aí, essas técnicas estratificadas, de camadas, incisais, não é fácil fazer, não é fácil fazer, tá? É fácil você ver outra pessoa fazendo, mas quando você vai na boca do paciente, a gente vê a dificuldade de se fazer isso. A partir do momento que você terminou de fazer o seu acabamento, né? O que você pode fazer, muitas vezes, é deixar para fazer o polimento numa segunda sessão, para hidratar o dente, o paciente muitas vezes já está cansado, mas assim, nessa técnica, você consegue fazer esses 2 dentes aí tranquilamente em 1 hora, tá? Então, se você for fazer, você pode fazer o polimento numa segunda sessão, se você quiser fazer na mesma sessão, pode fazer. O que a gente indica? Quando você terminou, né, você vai fazer aí a fase de acabamento e polimento, o ideal é que antes você aplique ali a glicerina, para que porque o que as pesquisas falam, né? Que essa última camada de resina que é em contato com o oxigênio, ela não tem uma polimerização 100% como as camadas internas. Então, essa glicerina serve como se fosse um bloqueio, né, desse oxigênio. Então, você acaba jogando nessa face e aí você faz a polimerização, tá? Como se você estivesse jogando um gel aqui na parte vestibular, você joga tanto aqui no 12 quanto no 22, para que ele recubra, para que toda essa resina não fique em contato com o oxigênio, tá? Aí você vai lá, faz a polimerização novamente, até para você melhorar a cura, né, a transformação dessa resina, dar mais resistência com a polimerização ideal. Aí, se você for usar, né, o disco, existem vários modelos de disco, tem profissionais que já têm, né, os discos de polimento de resina. Eu gosto muito desses que são esses discos de borracha, né? A gente sempre indica que ele rotacione aqui sempre a favor das espiras, nunca contra para destruir o disco. Então, quando ele for fazer lá no baixa rotação, tem que ver se ele está a favor das espiras, tá? Que é a velocidade o horário, né? Esse tipo de horário comum. Então, você vai lá e faz o seu polimento. Tá? Hoje, com as resinas microparticuladas, né? As nanos, e você tem hoje uma tecnologia muito boa para você conseguir esse polimento ideal, esse polimento muito melhor do que nós tínhamos no passado, tá? Com as resinas. Então, as resinas estão evoluindo muito. Hoje já vi vários professores que eram contra essas técnicas que a gente está mostrando agora, já estão a favor, porque assim, ó, não adianta você ir contra a vontade do paciente, não adianta você ir contra a tecnologia. Então, a dificuldade eram as resinas evoluíram. Né? Qual era a dificuldade? Fazer as esculturas. Pô, agora tem essas técnicas digitais que vão ajudar a transferir o que está no digital para o físico na boca do paciente. Então, se você começar a ir contra isso, você tem contra a lei do mercado, a demanda. Né? E com esses polimentos de disco, você consegue fazer caracterizações muito boas com relação ao polimento. Não ficou ideal? Você pode fazer um repolimento na próxima sessão, não tem problema, porque aí os outros dentes se hidrataram, essa própria resina, ela sofre uma hidratação depois, a gente sabe disso, né? Então, ela estava fora da boca, polimerizou e ela vai ficar no meio, onde ela vai sofrer a hidratação também. Você também pode fazer uma segunda sessão de polimento. Então, aqui a gente vai fazer os discos, né? Eles são, tem o disco o amarelinho e tem o branco, tá? Então, o mais rígido, o mais flexível, e você vai fazendo ele, o polimento.
O ideal, aí pergunta assim, com ou sem refrigeração? O ideal é que pelo menos você não deixe 100% seco, né? Você pode jogando, se não tiver refrigeração na baixa, você pode jogando ali um pouco de água com a seringa, para pelo menos deixar umedecida essa resina. Não precisa sair encharcada, mas um pouco úmida, eu acho que fica a resposta ali da efetividade do disco fica melhor. Depois do disco, né, aquela sequência toda. Aí você pode fazer aqui com feltro, o disco de feltro, uma pasta de polimento final, para que você consiga dar o brilho, né? Aqui agora é mais se você conseguir o brilho. Então, como eu disse, essas resinas estão excelentes, mas muitas vezes ainda precisa fazer algum acabamento, ficou alguma ponta, você chama o paciente depois e pode fazer tranquilamente. O mais difícil que é fazer as esculturas, fazer a anatomia, isso já está pronto e transferido para você conseguir fazer isso diretamente. Então, aqui depois que foi feito todo o polimento, o acabamento, né? É concluído, seja na primeira ou na segunda sessão, não importa, tá? Então, você veja aqui, ó, que apesar das manchas brancas da paciente, né, a tomada de cor foi feita aqui com os inferiores, tá? Então, ficou muito próximo, muito próximo do ideal estético da paciente. Claro, não foi feito uma resina incisal, a proposta nem era essa, tá? Eu fui conversar com o paciente, ó, vamos conseguir fazer o máximo possível. Não é a mesma técnica que se faz com um laminado cerâmico, e não é uma técnica estratificada, porque se for fazer estratificado, acaba perdendo tendo uma dificuldade muito grande, e o tempo clínico é muito grande, você acaba passando, né, esse custo para o paciente. Então, a proposta, ó, é você conseguir fazer com que a anatomia fique ideal, a cor fica muito próxima, o brilho fica muito, a leitura, né, muito próximo do que é um dente natural. Então, assim, eu não consegui ver hoje o melhor custo-benefício do que esse que nós estamos apresentando para vocês, né? A gente só não conseguiu apresentar antes porque estava desenvolvendo ainda a técnica da guia, não no mockup digital, mas como transferir essa guia. A partir do momento que você tem isso hoje, você consegue resolver aí praticamente, gente, 100% dos seus problemas, né, com relação a essa complementação estética, tá? Porque assim, se os dois problemas que eram os iniciais era a parte clínica, de habilidade ou o custo de uma lente, você está eliminando essas duas pontas, né? E a próxima geração talvez vai vir já essas partes impressas, né? Nos Estados Unidos já tá muito forte isso. Já estão imprimindo o que nós estamos fazendo aqui, está imprimindo é, como se fosse uma lente pronta já impressa lá na impressora 3D. Mas ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil. As estão muito caras ainda, mas já existe também. Mas ainda o custo acaba sendo maior do que o que nós estamos mostrando para vocês. Então, aqui a gente conseguiu deixar, né, sem ponto de contato, sem nenhum trauma, a facilidade que a gente conseguiu diminuir já lá na parte da estética ou do ajuste cruzado pelos modelos digitais. Então, aqui, como eu falei para vocês, depois nós acabamos fazendo a vertente do canino, para que pudesse fechar bem. Então, aqui foi a resina, né, e aqui está a vertente do canino, que a gente acabou fechando para melhorar a 100% a estética. Que não valeria a pena, porque o espaço era muito pequeno. Aí não vale a pena você fazer uma lente inteira, né? Para você fazer uma vertente do canino. Aqui a gente acabou fazendo ali, colocando uma tira e fazendo diretamente. É muito simples fazer isso, né? Como se fosse uma restauração. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então aqui, ó, olha que legal, gente. Então, pô, isso aqui é uma bênção hoje, né? Você conseguir fazer isso de uma forma rápida e pronto. Não precisa fazer essa escultura, já ganha muito tempo. Olha como ficou bem simétrico, né? Deu uma naturalidade, o paciente ficou bem contente com o resultado. Ó, lembra que eu falei para vocês? Então, aqui aumentamos o lateral. Aqui foi feito o aumento também da vertente do canino. Aumentamos o lateral, ó, a vertente do canino. É claro, né? Ainda o paciente está no processo. Nessa fase aqui foi o pós, logo pós, né? Então, ela está ainda no processo da gente fazer a hidratação, fazer um segundo polimento. Então, aqui está o inicial e o final. O pós-ajuste, enquanto que a gente conseguiu devolver da naturalidade dessas facetas diretas. E aqui a fotografia, né? Agora com acompanhamento, olha como melhorou, né, a parte de desidratação do dente. Então aqui era o inicial, com a estética dela incomodava. Depois que a gente acabou fazendo, como eu falei para vocês, você tem outras sessões para fazer qualquer ajuste final, esperar a hidratação tanto do dente quanto da resina. E aqui é o paciente com 2 meses, totalmente contente. O melhor custo de investimento, né, que você pode dar para o paciente hoje, que eu vejo clinicamente como uma complementação estética. Pode até ser também, muitas vezes, o paciente que já fez um tratamento ortodôntico com você, ou que vem com uma queixa simples também, que não quer fazer ortodontia, né? Ou você vê que aqueles dentes você consegue, só na estética, já melhorar a queixa do paciente, você também pode fazer direto, não precisa sempre ser pós-ortodontia, tá? E aí, os 2 meses, a paciente 100% contente com a proposta que nós fizemos para ela. E aí me perguntaram, né, já quando eu apresentei para o outro colega lá, na empresa, né, se podia fazer com a técnica, não fazer diretamente injetável. Então, pode fazer por incrementos. Qual que é a diferença aqui, né? A diferença é que você vai aplicar ou incrementar essa resina em 2 formas. Você vai pegar a guia aqui, ó, e vai colocar ela como se fosse uma lente já dentro da guia, tá vendo? Vai como se fosse preenchendo uma faceta aqui, ó. Então, eu preenchi toda essa faceta, né, vestibular aqui da guia. E depois você joga uma pequena camada como se fosse um cimento. Você joga só um pouquinho de flor,
como se fosse cimentar uma faceta mesmo, sabe? E encaixa na posição. Aí você encaixa aqui na posição novamente. Então você fez todo o protocolo. Só que ao invés de vir o orifício ou de você fazer o orifício, né? Então, se você não pedir, você pode fazer o orifício para fazer a injetada ou essa incremental.